Olá, Falange. Estou aqui hoje para falar de algo que todos nós gostamos, mas que nem sempre temos ou sabemos tratá-lo, que é o dinheiro. Amor de todos os seres viventes. Porém, às vezes não o temos por não sabermos cativá-lo, não sabermos direcioná-lo. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Não que eu tenha uma solução. Eu também preciso aprender, estou aprendendo, mas quero passar para você as minhas experiências aqui no meu canal Bastidores da Ângela. Vamos lá? Eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu consegui diagnosticar em várias pessoas que conversam comigo que um dos que mais aparece é o dinheiro. E nunca é sobre o dinheiro que se tem, o dinheiro que se sobra, o dinheiro que se mantém. Sempre é o dinheiro que falta, o dinheiro que foi, o dinheiro que não vem. E uma das coisas que eu aprendi nessa minha curta caminhada de 60 anos é que o dinheiro gosta de ser bem tratado. Eu já fui uma pessoa que não valorizava o dinheiro que eu ganhava. Já ganhei muito dinheiro na minha profissão, no meu trabalho, e eu não valorizava. Eu ganhava com a mão direita e gastava com a esquerda, se assim eu posso dizer. Mas eu soube empregar esse dinheiro, uma boa parte, na minha vida e na vida dos meus. Mas também já convivi com pessoas que, por mais que você injete dinheiro, benefícios, aquela pessoa, ela exala um odor de miséria. Isso eu aprendi a identificar muito cedo. Eu tive uma pessoa bem próxima a mim que, por mais que você injetasse dinheiro, roupa, sapato, estava sempre na miséria, sempre precisando de ajuda para se alimentar. Você poderia dar o sapato mais lindo, mais novo, mais caro da loja, que na mesma semana aquele sapato não estava valendo nem um centavo. Estava destruído, todo torto, todo sujo. Então eu descobri que existem doenças da miséria que habitam um ser humano. E uma delas chama-se ingratidão. Eu comecei a fazer unhas, eu tinha 10 anos. Eu achava maravilhoso uma pessoa pegar um alicate e um vidro de esmalte e em poucos minutos transformava aquilo numa obra de arte. E eu fui criada pelos meus avós, que me super protegeram de tudo nesse mundo. Enquanto eu convivi com eles, eu nunca lavei uma lingerie, porque eles achavam que não podia, ia machucar, ia atrapalhar meus estudos.
Aos 10 anos eu bati o pé e pedi um alicate, um esmalte, e eles me deram achando que eu ia usar em mim. Mas não, eu chamava minhas amigas para arrancar grandes bifes e passar o esmalte. Até que me aperfeiçoei. E foi a minha primeira profissão. Logo eu me encantei com a magia de transformar um cabelo. E por aí foi que eu entrei na área da beleza, em várias áreas da beleza. Várias. Porque eu não só me formei como manicure e cabeleireira, mas sim como podóloga, como colorimetrista e megarrista, massoterapeuta. Eu realmente amo essa área da beleza e tudo que ela tem a oferecer. E essa área da beleza entrou na minha vida como um recurso de altos ganhos, porque eu sempre tive altos ganhos, mas quero contar para vocês que eu não tenho minha casa própria, porque foi opção minha. Uma opção que para outras pessoas pode parecer insana, mas para mim, com a minha inquietude, me proporcionou morar onde eu quero, pelo tempo que eu quero, mudar a hora que eu quero e sem empatar grandes quantias e ter grandes compromissos para o resto da vida. Porque o que eu vejo hoje em dia, a pessoa trabalha, luta para comprar um apartamento que ainda está na planta. Ou ela está pagando aluguel ou está morando com os pais. Quando ela pega as chaves desse apartamento, ela tem dívidas para o resto da vida. Sim, são taxas e taxas, condomínio para o resto da vida e mora num lugar que não te pertence. Porque você morando num apartamento, você não pode nem pisar da maneira que você gostaria de pisar. Você tem sempre que pensar no outro, que está embaixo. Você não pode usar o play a hora que você quiser. Você tem que consultar uma lista de agenda para usar o salão de festas, que não é dentro do seu apartamento. Eu sei que tem pessoas que gostam. Eu não. Eu não. E eu sempre pude escolher onde morar. Porque mesmo naquela época que eu não valorizava muito o dinheiro, eu achava que podia gastar tudo que eu tivesse, mas eu dei estudo, roupa, sapato, boa alimentação aos meus filhos. A minha mais nova, ela aproveitou o melhor de tudo isso, porque sempre estudou em escola particular, fez os cursos que sempre sonhou fazer, vestiu e calçou tudo o que quis. Foi muito melhor que a mais velha, que criou família muito cedo, continuou morando com meus avós. Ela preferiu ficar lá onde ela foi criada. E com isso dificultava um pouco do meu investimento nela, apesar de que, desde que ela nasceu até o dia que faleceu, eu sempre injetei dinheiro nela. A mais nova também.
não conheceu o que era uma roupa sem marca. E eu falo isso não com orgulho, com vergonha. Porque eu, como mãe solo, eu não precisava oferecer isso para ter uma boa criação de uma filha. Eu poderia ter tido mais consciência e não ter colocado todos os meus ovos numa única cesta, que é onde eu quero chegar. Eu sempre ganhei muito bem, sempre convivi com quem ganhava muito bem, e eu, erroneamente, queria viver como aquelas pessoas viviam. E não é assim. O dinheiro, ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser amado e não idolatrado. Para que ele não te falte, para que ele também goste de você e fique com você. Então, se você ganha 1.518 por mês, mas você paga um aluguel de 2.000, uma conta de luz de 250, uma conta de água de 150, um plano de internet de R$ 300 com canais liberados na sua televisão, a conta não fecha. Não fecha. Esses 1.518 que você ganha, ele poderia ser de grande utilidade se você se preocupasse em viver dentro do seu orçamento e guardando de pouco a pouco. Mas não sobra, sobra sim. Sobra porque quem fuma e ganha salário mínimo, compra cigarro. Quem bebe e ganha salário mínimo, compra bebida. Eu sei porque eu já vi essa história. A pessoa, às vezes, ganha o suficiente para comer, morar, viver uma vida simples, modesta, mas ela quer, com aqueles 1.518, viver a vida de um rico. E eu posso dizer isso para você porque eu já vivi assim. Eu já tive um salário grande, mas eu gastava 3 vezes mais do que o meu salário. Porque era escola particular, era transporte particular, eram as melhores roupas para ir para a escola particular. Era o curso fulano de tal, mas tinha que ter o transporte particular para levar e trazer, enquanto eu me acabava de trabalhar dentro de um salão de beleza, sem horário para nada. Sendo que o que eu ganhava dava para viver uma vida respeitosamente boa, sem exageros. Eu sempre morava em casas que eram enormes e precisavam de apoio para manter a limpeza daquele lugar, manter o funcionamento daquele lugar. Eu não precisava disso. Eu poderia ter economizado a minha vida, não dinheiro, a minha vida. Já era um bom começo. Mas teve uma época que eu precisei fazer isso. Eu acordei de um sonho de querer ser mais do que eu era. E o dia que eu acordei desse sonho, eu vi que eu poderia
trabalhar menos, ganhar menos, viver mais, curtir mais a minha vida, sem perder qualidade. Porque, na verdade, a minha carga horária era tão absurda que eu não conseguia ir a um shopping, eu não conseguia ir a um cinema, porque eu não enjeitava nenhum trabalho que me procurasse para ser agendado. Por quê? Porque era mais um valor que ia entrar. Porém, aquele valor saía antes de entrar. Então, o que eu quero falar com você não é sobre o que você tem, não é sobre o que você ganha, mas é sobre o que fica, é sobre o que você guarda. Você pensa no amanhã? Você sabia que se você guardar R$ 5 por mês, no final do ano, você vai ter uma reservinha? E se aumentar para 10, para 50, para 100, no final de um ano, você vai se surpreender. Hoje, nos bancos, tem um sistema, né? Que você, além de guardar na poupança, você guarda no cofrinho. E o cofrinho rende diariamente. Na minha época não tinha cofrinho. Na minha época, o meu cofrinho, que eu aprendi a fazer, era uma garrafa de refrigerante, onde eu comecei a colocar todos os trocos. Troco do pão, troco do supermercado, troco da feira. Sabe, você sai e vai na padaria com R$ 10, aí você compra 6 pães, aí sobrou aquele troco. O que você faz? Ao passar no caixa, como sobrou aquele troco, você pega em bala, em chocolate, em chiclete. E eu um dia acordei desse sonho e passei a ver que o nosso dinheiro é uma moeda muito forte. O real é uma moeda forte. E eu passei a amar os meus trocos. Seja lá o que fosse que eu fosse comprar. Sobrou troco, não era meu. Era da garrafa de refrigerante. E como eu não trabalhei em nenhuma empresa como CLT, eu nunca tive um 13º. Mas eu aprendi a fazer o meu 13º. E detalhe, aquela garrafa, eu colava a boca dela com cola instantânea, furava o fundo da garrafa, porque é a parte mais dura da garrafa, é o fundo, com uma faca quente, e ali eu enfiava todos os trocos. Troco. Sobrou moeda é moeda, sobrou em nota é nota. Não interessa, é troco, é da garrafa. E a primeira vez que eu vi alguém fazer isso foi num jornal local, onde 2 advogadas, amigas, se formaram juntas e pegaram lata de tinta e começaram a guardar todos os trocos. Troco de ônibus, troco de padaria, troco de almoço. Elas estavam na rua, recebeu o troco era da lata. E no final de um ano, elas abriram 4 latas de tinta de moeda e conseguiram montar o escritório das 2. Quando eu vi aquilo, meu coração saltou de alegria e eu falei:
estou no caminho certo, eu vou fazer isso. E a minha primeira garrafa, eu fiz o compromisso de abrir no dia 20 de dezembro daquele ano. Abri e tinha uma quantia inexplicável. Tinham poucas notas, mas muitas moedas. E tinha uma quantia que eu jamais pensei que teria. Se fosse no dinheiro de hoje, eu não me lembro quanto que era, mas se fosse no dinheiro de hoje, seria em torno de R$ 2.000. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma ceia maravilhosa para as minhas colaboradoras que trabalhavam comigo no meu salão. Encomendei tudo do bom e do melhor. Fiz uma ceia só para elas na hora do almoço, no dia 24. E você sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Vou tomar água. Deu briga. Porque além de fazer aquela ceia para elas, porque muitas delas não tinham família, não tinham por que fazer uma ceia. Muitas sustentavam filho em outra cidade, passavam vidas apertadas. E eu quis agradar. Comprei uma lembrancinha para cada uma. E o que eu fazia? Eu procurava o ano todo saber o que aquela pessoa gostava. E no final do ano, eu sempre comprava algo que fosse preencher aquele desejo. Porque eu era muito grata de tê-las como minhas colaboradoras. E aquela ceia foi a primeira feita com a garrafa. E na hora de distribuir os presentes, foi um absurdo. Foi uma briga, uma incitando a outra, e acabou a ceia. Acabou o clima. E o dinheiro já tinha ido embora. E aí eu fiz um compromisso comigo. Eu vou começar outra garrafa no dia 31 de dezembro e não vai ser usado para agradar ninguém. Eu não vou fazer mais isso. E foi mais um ano. E dessa vez eu juntei 2 garrafas. Não foi só uma. Porque eu comecei a colocar também o troco do caixa. Que o caixa sempre passava alguma coisinha, R$ 2, R$ 3, e não era gorjeta das meninas, porque eu nunca segurei gorjeta das minhas colaboradoras. Nunca. A cliente deixou a gorjeta delas, era para elas, o salão não tinha nada a ver com isso. Mas eu não sei por que cargas d'água sempre sobrava moedinhas no caixa. Aquelas moedinhas iam para a garrafa. E no final daquele ano tinham 2 garrafas. E eu não quis abrir para o Natal. Eu deixei até o dia 31 de dezembro. Também não vou saber falar para vocês o valor, porque não está na memória. Mas o que eu comprei com aquela garrafa, com aquelas 2 garrafas, eu comprei uma TV de 50 polegadas, estava começando a fabricar as TVs de LCD e ainda sobrou a metade de uma garrafa de moedas. E eu comecei outra garrafa para mais um ano. E assim foi. E eu fui me educando a não usar esse dinheiro da garrafa para coisas inúteis. Eu comecei a me educar olhando o que realmente eu precisava e já colocava um bilhete dentro da garrafa antes de começar a colocar ali as moedas. Então, quando eu abria,
eu já me deparava com aquele compromisso. Essa garrafa é para comprar X coisa. E assim foi. Eu fiz meu 13º durante muito e muito tempo dessa maneira. E dessa maneira também eu consegui adquirir aparelhos que eu não queria comprar a prazo. Eu nunca gostei muito de comprar a prazo. Eu hoje em dia, então, pior. Eu prefiro juntar meus caquinhos, minhas moedinhas, e seja lá o tempo que vai durar isso, eu prefiro comprar à vista. Sempre foi assim. E se não tivesse sido esse exercício, eu agora estaria enrolada. Porque o meu último AVC, que eu não vou ter outro, foi em 2022. E desde lá eu não tenho salário. Eu não consigo ainda trabalhar na minha profissão. Também não vou voltar a trabalhar na minha profissão, porque é esgotante. Ela me deu muita coisa boa, mas eu me estressei muito. Tomei para mim muitas responsabilidades que nem precisava, mas eu ainda não posso trabalhar. E eu estou desde 2022 sem salário. Ah, mas você não recebe do INSS? Não. Eu não recebo porque eu já expliquei em outro vídeo que eu precisava chegar na frente do perito de uma maneira que eu não vou chegar. Não vou. Eu vou esperar a minha aposentadoria por tempo. Eu recolho direitinho meu INSS. Mas eu não vou depender de ficar mentindo para ter um salário mínimo, vamos dizer. Então, se eu não tivesse essa educação financeira de guardar, eu hoje estava enrolada. Porque ainda assim eu continuo reservando as minhas moedas. Eu tenho minhas garrafas, agora eu uso as de sabão líquido. São maiores, mais largas, e eu as uso para isso. Você, em um ano, você vai ver o quanto você gasta à toa, podendo economizar. E agora, as minhas garrafas são direcionadas ao cofrinho da minha conta do banco. E vou te falar, quem inventou esse cofrinho, maravilhoso. Porque é muito bom. Você quer guardar para uma viagem, você põe lá o nome viagem e vai guardando. Eu, no meu caso, eu vou guardando as minhas moedas e no final do ano eu coloco aquele valor no meu cofrinho. Mas o que eu trouxe isso aqui para falar para você? É que muitas vezes a gente quer muita coisa e a gente nem precisa. Olha, uma das coisas que eu cortei. Eu ia para o supermercado e eu comprava de tudo, coisas até que nem tinha necessidade. 2, 3 embalagens. Para quê? O mundo não vai acabar em comida. Hoje eu compro o que eu consumo na semana. E na semana eu sei exatamente o que eu preciso consumir. Eu sei o que não pode faltar. Eu sei o que pode ser comprado apenas um. Eu sei o que precisa de 2 porque acaba no meio da semana. E hoje eu aprendi a me controlar perante as compras.
Outra coisa que eu comecei a observar, que eu estava gastando muito: compras online, sites de compra. Tudo que eu via diferente, botar no carrinho. Daqui a pouco eu ia do carrinho, fechava a compra. Aprendi que eu não preciso de nada disso. Eu não preciso dessas coisas para viver. Eu quero ter uma casa confortável, tanto para eu viver nela como para eu limpar, porque sou eu que faço tudo dentro da minha casa. Então, quanto mais coisinhas pequenininhas tiverem para limpar, para lavar, para mim é pior. Fora isso, vestuário. Você viu uma blusinha linda, você vai lá e fecha a compra. Aí chegou, você viu, não é bem o que eu queria. O tecido não é bom, o acabamento muito menos, a cor não é que estava no site. É dinheiro que vai fora. Isso quando você não vai na primeira lavagem perder aquela roupa. Então hoje eu também tenho o controle de comprar roupas de qualidade. Roupas que realmente vão ficar confortáveis em mim. E eu não preciso ter tudo que está na moda, porque moda não diz a minha vida. O que diz a minha vida é o que eu quero vestir para me sentir à vontade, para me sentir bem, para me apresentar bem. Maquiagem. Tudo que eu via de maquiagem eu queria comprar. Mas eu só tenho um rosto para pintar, né? Então eu comecei também, parei com isso. Juntei tudo aquilo que estava na minha caixa de maquiagem, doei para uma adolescente que ficou maravilhada e mantive só o que eu realmente uso e preciso usar no dia a dia. Porque eu gosto de me maquiar. Eu preciso me maquiar para me sentir bem. Mas eu não preciso ter um estojo com 120 sombras, porque eu só vou usar 2. Eu não preciso ter 300 batons, batom da fulana, da ciclana, o mais novo que saiu. Eu só tenho uma boca para pintar. Então, essa educação financeira eu precisei começar a praticar para ver o dinheiro na minha mão. E eu quero te sugerir: limpe o seu modo de estar comprando as coisas, de estar adquirindo as coisas, de estar querendo tudo que sai nas propagandas. Perfume. Eu vejo as pessoas compram 3, 4, 5 perfumes, cada um de uma empresa, cada um de um cheiro, só porque está na moda. Eu não consigo entender, porque o seu cheiro é a sua identidade. Então, como que você quer comprar o perfume que eu uso se você não sabe se para você vai ficar bom? Só porque está na moda? Não. E é tão interessante isso, porque assim que eu tomo banho, me visto, me arrumo, meus cachorros sabem se eu vou sair ou se vou ficar em casa. Por quê? Porque eu uso só um determinado perfume há anos. É só ele. E não é um perfume, é um body splash. Porque perfume eu me incomodo muito porque é muito forte. Eu gosto de algo mais suave. E eu encontrei a essência que eu gosto. Então, tem mais de 10 anos que eu uso só ele. Então, quando eu passo aquela fragrância no meu corpo, eles já vêm para o portão da varanda e ficam me vigiando. Ali eu não preciso falar nada. Eu abro o portão da varanda, abro o portão do quintal e nenhum dá um passo à frente. Só ficam me olhando sair
e não falam nada. Só quando eu passo do portão da garagem é que eles começam a latir, uivar, porque eu saí. Mas se eu não passo o meu perfume, o meu body splash, assim que eu abro o portão, eles já vêm pulando, já vêm fazendo festa, porque eu fui para brincar com eles. Olha que interessante. Eu comecei a perceber isso e falei, eles me ensinando que me conhecem. Olha que lindo. E eu não entendo realmente isso. Porque agora tá na moda usar o perfume indiano. Mas você tá no Brasil. Aquela fragrância indiana não vai ser muito forte pro nosso clima? Gosto é gosto. Mas você não vai ficar com o cheiro da outra pessoa que usa? Gosto é gosto. Eu, como tenho a personalidade muito forte, eu gosto de ter a minha identidade. Eu não gosto de copiar nada. Eu gosto de ter exatamente a minha marca, o meu cheiro, a minha aparência. É o que eu gosto. Então, eu te convido hoje a passar a observar aonde o seu dinheiro está indo, que faz você se sentir sem ele, que faz você sentir que precisa mais dele. Não é normal. Quando você identificar qual é o ralo que está sugando o seu dinheiro, você vai mudar de vida. Porque você vai aprender a controlar os seus gastos, você vai dizer não para aquela sua vontade de gastar as moedinhas com chiclete só para não pôr ela na bolsa. Você vai entender que você tem que respeitar o dinheiro, seja ele de qualquer valor, qualquer tamanho, para que ele goste de você e fique com você. E eu medito muito num mantra ensinado pela Beth Russo. E eu vou falar para você. O dinheiro é meu amigo. Eu sempre tenho dinheiro na carteira, no bolso, no banco. O dinheiro vem fácil para facilitar a minha vida. Toda quantia que eu gasto volta para mim multiplicado, porque eu sou um imã do dinheiro. E depois disso eu completo fazendo o Ho'oponopono mágico que eu quero fazer para você. Qual o seu nome? Maísa? Maísa abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Vamos lá, pessoal? Vamos nos educar financeiramente para a gente não vir a sentir necessidade do dinheiro. Que ele venha para nós na hora que for necessário, sem que a gente precise ficar implorando a vinda dele. Eu paro por aqui. Deus te abençoe ricamente. Tchau.